Bom dia a todos. Bom, terminei, na verdade, essa apresentação ontem e já vi que ela ficou obsoleta, né? Então, para a gente ver como anda rápido as coisas por aqui, né? Então, meu nome é Elisandro Pacheco, né? Vou apresentar para vocês e falar um pouco mais, principalmente dos provedores menores que vêm buscando soluções alternativas aí ao que a gente tem hoje no mercado para fazer essas ativações e comentar de alguns problemas que geralmente, né, o pessoal acaba encontrando durante essas ativações, né, principalmente quando a conexão é aqui em São Paulo, com relação a um número maior de route servers e quantidade de MACs, enfim. Tá? Então, motivação justamente essa, né? A questão também de ter novos roteadores no mercado, homologados e baseados em Linux, né? E que nos dão acesso completo ao Shell, né? Isso eu considero de importância fundamental assim, num roteador, né? Falta de documentação desses equipamentos ainda, principalmente se falando de Edge Router em português, né? A gente encontra muito pouca coisa. Então, desvendar alguns mitos aí também que acaba se criando, né, nas redes sociais, nos fóruns. Né, o provedor tentou ativar lá com um determinado equipamento, teve alguma dificuldade, simplesmente tira para o lado e o que ele divulga é que o equipamento não funciona. Né? Tá? Então, vou demonstrar isso para vocês. O foco da apresentação não é o protocolo BGP em si, né? É mais a parte operacional, né, de Edge Router e de outros equipamentos aí com Viata, enfim. Tá? Eu tenho informações agora do IX, né? Mas de São Paulo, agora do início de maio, que foi uma coisa que me assustou bastante, assim, quando eu parei. Esses dados aí são baseados na tabela ARP, do PTT São Paulo, e eu me assustei com esse número assim, de microtics que a gente tem lá. Foi bem assustador para mim. Não que eu tenha algo contra a plataforma, né? Mas a gente sabe que as limitações que tem, os problemas que a gente enfrenta, enfim. A gente tem ali da Ubiquiti as Edge Router, né? Que já está um número hoje, né, baixo, mas somos em 7. No mês passado, isso eram apenas 4, e com o volume de migrações que a gente vem fazendo de MikroTik para plataformas, tanto Edmax, e, né, com Viata e ViOS, isso deve mudar bastante aí nos próximos meses. Atualmente, a gente tem, junto com o Wesley Correia lá, a gente tem, e com a Solust, que a gente tem mais de 140 dispositivos da Ubiquiti hoje fazendo borda com BGP. Tá? Então, scriptzinho só para compartilhar com vocês como é que eu extraí esses dados. Está disponível, né, ali embaixo no endereço. E pegar algumas coisas assim da configuração básica desses equipamentos, né? As pessoas às vezes encontram algumas dificuldades, principalmente em IPv6. Ela não é uma configuração difícil de se fazer, mas tem alguns detalhes que a gente tem que sempre ficar bem atento ali, e geralmente o pessoal, quando vai fazer uma ativação com esse tipo de equipamento, acaba se passando. Então, utilizei um bloco privado, né, V4 ali, por questão de conseguir pegar um /22, que é o que geralmente está sendo liberado agora para os novos AS, né, e um /33 em V6, que é um endereçamento de documentação. Quebrei num /33, geralmente é um 32, né, que está sendo, mas enfim. Duas VLANs, uma para V4 e uma para V6. E, nesse caso, né, a LAN do operador, do cliente AS, né, e 2 route servers. Exceto em São Paulo, eu acho que são 4 route servers. As demais localidades são apenas 2. Né. Em São Paulo, nesse caso, fechando com 4 route servers, mais o Looking Glass. Em V4 e V6 a gente acaba tendo aí 10 sessões
simultâneas no equipamento, né? Isso, justamente por isso me assustou bastante aquela questão do microtik lá no início. Tá? Configuração da VLAN, tanto no Viata quanto no Vios ou na Edge Router, bem simples, né? Após 7 interfaces Ethernet, né? A Ethernet é a interface que vai ficar atrelada a essa VLAN, VIF, né? De Virtual Interface, o número, né? Ou o ID, a tag da VLAN, e o endereço. A configuração, tanto para IPv4 quanto para IPv6, de endereçamento, ela é exatamente a mesma, assim, os comandos são iguais. Tá? Criação de prefix list, eu não vou me apegar muito, né, na parte da configuração em si, né, mas basicamente a gente criou ali. Eu gosto de usar nomes assim, tipo meu bloco, ou se eu tenho lá o meu 22, eu vou dividir ele em 2/23, eu uso meu bloco 0,23 ou 2,23, por uma hora de precisar olhar ali rapidamente, eu consigo identificar pelo nome facilmente, né, uma prefix list, ou enfim. A prefix list para V6, né, ela é criada da mesma maneira no equipamento. A única diferença é que tem um 6 após o prefix list, né? O resto é tudo normal. Tá? Criação da roadmap também. Tá? A gente cria ela para V4, né? Uma de entrada e uma de saída, né? Anunciando as prefix list que a gente criou anteriormente. Tá? No V6, a única diferença é que a gente tem que botar ali o IPv6, address, prefix list. Eu destaquei bastante assim depois, principalmente mais para frente ali, as diferenças de quando é V6. Não tem muita diferença assim, são só alguns detalhes mesmo que a gente tem que prestar atenção. A criação dos neighbors, né? Também, IPv4, associando as routemaps criadas anteriormente, né? Eu também costumo usar alt e in no nome das routemaps. E para V6, a diferença é que se usa o address family IPv6 unicast depois do endereço ali, quando tu vai setar, né? Se tu vai dar um next hop self e para atrelar as routemaps. Isso aí geralmente tem bastante casos, né, que a gente vê. O pessoal vai lá, cria a roadmap e associa ao neighbor, mas esquece de botar antes ali o address family, enfim. Na configuração ele vai aceitar, só que não vai funcionar. Tá. Networks, né, para a gente dizer lá quais são as nossas networks, para depois a gente exportar elas. Né. E a questão dos anúncios, né, para que uma rede seja anunciada no BGP, né, ela deve, ou ao menos deveria, né, estar na FIB. Tem 3 formas básicas da gente fazer isso. Né? Ou a gente utiliza o endereço dessa rede em uma interface, ou a gente joga ela para black hole, tá? Ou a gente cria uma rota estática apontando ela para algum lugar. Quando eu digo deveria, é porque justamente nos equipamentos MikroTik, o que tu botou no Networks lá, ele anuncia, e entendeu? Isso acaba sendo, né, uma coisa assim que difícil de entender. Mas, enfim, o que tu botou lá, ele simplesmente anuncia, e depois, quando o pessoal vem migrar para outra plataforma, como é de router, enfim, elas dizem, pô, mas o troço não funciona, eu coloquei lá na Networks e o equipamento não anuncia. Né? Então, acaba se criando essa coisa. Eu, às vezes, sou criticado porque acabo dizendo que quem aprende BGP em cima de MikroTik aprende MikroTik, não BGP. Né? Para colocar elas, né? Aí tem em black hole, né? Só exemplos de como colocar tanto IPv4 quanto IPv6, né? E alguns problemas comuns que a gente encontra aí, principalmente quem vem para a Edge Router acaba encontrando, tá? O NTP na versão 1.6 do firmware da Edge Router, que é a atual estável, ele sobe antes do processo do Quagga. Então,
que acontece? Nesse momento, o roteador ainda não tem conectividade. É óbvio, então, que ele não consegue se sincronizar com os servidores padrão que vem configurado, que são da própria Ubiquiti. Tá? Também não tem um timeout setado nesse NTP. Então, até que ele passa, ele pendura o boot ali e fica bem complicado de inicializar o equipamento. Tá? Então, como ele pendurou o boot, o processo do BGP que vem atrás ele não sobe. Então, acontece de, às vezes, né, a caixa inicializou, vai dar lá um show IP BGP summary, e ele simplesmente diz que não tem nada referente ao BGP configurado. Tá? Se for olhar nesse momento o arquivo de configuração, as configurações estão lá. Mas como o processo não subiu, enfim, ele diz que não tem. É importante, nesse momento, não alterar nada e salvar, porque aí sim, aí vai sobrescrever o arquivo e aí, de fato, vai apagar a configuração do BGP. Tá? Nessa versão, a solução, né, para quem não utiliza ou não precisa, né, de regra, desativar o NTP para que ele não pendure o boot. Tá? Tem os comandos na apresentação que a gente pode, né, para desativar ele. Tá? Esse problema eu reportei para o Ubiquiti em dezembro de 2014. Ele foi solucionado na versão 1.7 alfa, tá? Que não está disponível ainda, acho, para quem não participa do beta. Mas deve sair em breve, porque já está em beta 2. Tá? Uma outra questão que tem bastante problema, isso eu pego, né, quando o pessoal vai ativar tanto com o VIOS quanto com Viata e com a Edge Router, é a questão de quando roda os testes da quarentena. O que acontece? Um desses testes é ver qual a capacidade de aprendizado de MAX do equipamento do AS. Né? Acontece que, por padrão, tanto no Viata, quanto no VIOS, quanto na Edge Router, eles vêm configurados para aceitar 128, 512 e 1024. Como, né, em São Paulo a gente tem 1/21, acaba que esses valores não são suficientes e quando a quarentena roda, se tem problemas de aprendizado de MAC, acaba que, né, não indo em frente à ativação, pendurado nesse problema aí. Tem, segundo a documentação do fabricante, um comando para se alterar, né, essa quantidade, esse limite, né, está aí o comando também, só que ele, né, não é eficiente porque ele altera os parâmetros, que são esses três, numa ordem inversa, vamos dizer. Ele altera de cima para baixo com o valor que tu setou e não de baixo para cima. Esses parâmetros, o primeiro, ele se refere à quantidade mínima de MAX na tabela antes que um coletor de lixo entre em funcionamento. Tá? Então, se tiver menos MAX na tabela do que esse valor está setado, o coletor nem é executado. Tá? O segundo é uma quantidade intermediária, né, que se passou daquilo ali, por 5 segundos ele vai permitir aquele valor na tabela. E o terceiro é um limite máximo, que quando tiver nessa quantidade ele vai rodar sempre. No caso de fábrica, 1024, então quando rodar o teste da quarentena, ele vai pendurar, ele não vai deixar passar. Tá? Como ele seta, o comando seta de cima para baixo, acaba também ficando o valor 1 em 1024, mesmo que tu ponha 8.192 lá no comando. Ele vai setar de cima para baixo. Se tu botar 8.000, ele vai botar 8.192, 4.096 e 1024 e vai continuar dando problema. Tá? Então, as recomendações, né, são que se use no mínimo 2.048 para 1, 4.096 para o 2 e 8.192 para o 3. Tá? Há também outros parâmetros que são importantes, né, que é o intervalo que o coletor deve tentar rodar. Isso também é configurável ali. Né? E esse outro parâmetro que determina a frequência da checagem por vizinhos travados. Né? Quando ele identifica que um vizinho está travado, numa próxima requisição para ele vai resolver ARP de novo. Né? Então, a forma mais rápida e eficiente de se configurar todos esses parâmetros é copiar tudo para o arquivo de configuração lá do sysctl e executar um sysctl-p.
Tá? Aí tem o arquivo, como ele deve ficar lá. Simplesmente colocando isso aí lá dentro do arquivo, já deve passar tranquilamente nos testes de quarentena. Tá? A questão de Neighbor e PV6 também tem uma questão, um probleminha ali, quando a gente usa letras maiúsculas e minúsculas. Se no momento tu inserir um Neighbor utilizando uma letra maiúscula, e depois tu inseriu alguma outra coisa referente a BGP, e acontece, né? Quando tu setar um parâmetro diferente lá, e ele vai, e com uma letra minúscula ele vai adicionar um novo neighbor, setar esse parâmetro no outro neighbor. Quando tu for remover esse neighbor, o primeiro ele vai remover tranquilamente, e no segundo ele vai te dizer que o neighbor não existe. Dá um show configuration, ele está ali, está te mostrando que o neighbor existe, e tu tenta remover ele diz que não existe. O Quagga, que roda embaixo, não aceita, né, essa diferenciação. Então, é só mais uma questão de tomar cuidado mesmo, quando se for trabalhar com neighbors V6 ali, até que eles consertem isso. Eu não tenho a informação se já foi consertado ou não. Tá? Então, recomendações adicionais, assim, a gente pega, é coisa que parece bobagem até, mas eu tenho visto em alguns casos aí, né, deixar os serviços na porta default, né? Então, isso num roteador de borda lá, o pessoal acaba tomando ataque e acaba, né, fazendo o equipamento travar, enfim, né? E aí tu vai ver, está tudo com porta default, muitas vezes até com usuário e senha padrão. Tá? Uma outra questão para quem usa Edge Router é que a interface web ela pode ser desabilitada, e em caixas onde a gente consome bem próximo do limite do equipamento, eu recomendo também que se desative essa parte web, essa interface. Aqui eu tenho uma demonstração num caso real aí que a gente tem, passando 340 MB. Esse cliente, na verdade, ele tem um upstream de 650 MB e 1,5 GB para o IX São Paulo. Então, a gente tendo esse consumo aí, consumo de processamento da caixa, tá? Não é só o PTT que está rodando, aliás, o IX, né, que está rodando aí em cima, né, está fazendo a entrega para baixo. Então, a gente tem um consumo, né, não baixo, mas também não elevado para o que a caixa faz. Né? A gente tem um núcleo ali esperando mais carga tranquilo, porque, né, ele vai balancear a divisão de carga, talvez não no protocolo do roteamento, no processo do roteamento especificamente, mas ele vai fazer uma divisão bacana. E o consumo de memória, mesmo com a memória original, com 2 GB desse equipamento que vem a Edge Router, tocando tranquilo. Tá? Geralmente o pessoal faz o upgrade de memória lá, né, na Edge Router e tal. Eu recomendo assim que, se tu não precisar, não mexe na caixa, deixa como ela veio do fabricante, toca lá, põe para rodar, e aí vê, né, o que vai ser necessário. Tá? Coloquei algumas referências, né, um material que eu achei e que eu considero importante e que aprofundam mais essa questão tanto do protocolo BGP quanto, né, a conexão para o IX. Tem uma configuração completa também dessa apresentação, foi feita aqueles comandos todos num cenário emulado, né? Quem quiser, depois eu também posso disponibilizar, inclusive as máquinas virtuais, com esse cenário funcionando. Né? Fora isso, meus agradecimentos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Rubens, que é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração e respeito, e está sempre, né, dando uma dica ou outra. E depois as nossas empresas parceiras aí, que estão sempre com nós, a gente fazendo uma migração em massa aí. Um detalhezinho com questão da D-Link em IPv6. Esses caras têm contribuído muito com nós, porque quando a gente ativa o BGP V6 lá, a gente também precisa de equipamentos, né, para suportar até o lado do cliente residencial. Então, acontece, tem casos de AS que a gente pega lá, ativa o BGP e o cliente não tem a infra para entregar até lá. E esse pessoal vem colaborando bastante com a gente, assim, a questão dos roteadores deles, enfim. Tá? Então, estão aí meus contatos, espero
ter contribuído. Agradeço a oportunidade, né, principalmente ao pessoal, né, do NIC, do registro, enfim. Né. Perguntas para o Elisandro? Elisandro, tem algumas perguntas online. A primeira é do Rodrigo Meirelles. Qual o maior case que você conhece com Edge Router em uplink e downlink? Na verdade, hoje a gente tem cases até de 1.4 em cima de Edge Router. Qual que seria o limite de tráfego de banda e PPS? Se você lembrar. Ou é difícil dizer, assim, por várias questões, né? Às vezes entra tudo em uma interface, às vezes, né? Então, eu ainda não tive a oportunidade de chegar no limite da caixa, e a gente tem caixas com 1.4 rodando. A gente tem comentários também, assim, de que um comparativo Edge Router versus Server-U para essa aplicação de borda PTT seria interessante, quer seja você ou quer seja mais alguém que se dispõe a fazer esse comparativo. Na verdade, assim, eu creio que o próximo passo, né, a Edge Router veio para suprir uma lacuna ali, mas acima disso a gente tem o L100 e principalmente o L200 aí, que a gente tem também informações de cases com banda e tráfego que com certeza o Edge Max não suporta. Então, acho que antes de partir para uma caixa maior, porque muitas vezes o provedor ele não tem ainda recursos para bancar um Cisco, um Juniper, e acaba indo para caixas alternativas, e o Server-U é, sem dúvida, um equipamento que eu colocaria numa rede minha. Mais alguém? Alguma pergunta? Vamos agradecer. Elisandro, obrigado, Elisandro.